bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gênesis, o princípio. Mensagem 30: a destruição de Sodoma e Gomorra e a história de Jó. Leitura da Bíblia, Gênesis 19, versículo 1 até o versículo 38. Damos graças ao Senhor pela revelação da sua palavra, que tem dado direção à sua igreja, e pela fé as coisas estão acontecendo pela operação do Espírito, e isso traz muita alegria pela multiplicação e pela reprodução de novas vidas que o Senhor tem agraciado a sua igreja. E por falar em multiplicação, nós vimos na mensagem anterior, o capítulo anterior, Gênesis 18, Deus então aparece juntamente com mais dois anjos a Abraão, com uma dupla missão. A primeira missão seria anunciar a Abraão que Deus lhe daria um filho a partir de Sara. Era algo que todos, claro, inclusive Abraão, consideravam impossível, porque Deus, quando prometeu dar a terra de Canaã à sua descendência, Abraão sabia que a sua mulher Sara era estéril, não podia ter filho. Portanto, eles deram um jeito, Sara e Abraão, para ajudar Deus, e Abraão gerou Ismael a partir da serva de Sara, Agar. Isso desagradou a Deus, mostrando que Deus não precisa da cooperação carnal do homem. Deus ficou sem aparecer a Abraão por 13 anos, quando lhe apareceu novamente, quando ele tinha já 99 anos de idade, Deus disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu posso fazer tudo, eu posso operar milagres, eu posso ressuscitar os mortos, eu posso trazer à existência as coisas que não existem. Portanto, Abraão, quanto a você, eu faço uma aliança contigo, que é a circuncisão, que significa o despojamento da carne, mostrando que Deus não precisa da força natural do homem para ajudá-lo a fazer a sua obra acontecer aqui na terra. Então, Deus anuncia uma coisa impossível, dizendo-lhe que daqui a 1 ano, Sara, tua mulher, terá um filho. Era tão impossível, porque Sara já era velha e Abraão também era velho, e a Sara já havia terminado o costume das mulheres, não havia nenhuma possibilidade de ter filho, e nesse momento, quando o homem não tem mais nenhuma esperança da realização de um fato, Deus então anuncia que Ele pode fazer. Ele anuncia que Sara terá um filho. Portanto, na mensagem 1 da conferência em Castanhal, para quem não assistiu, assistam, porque nós não estamos lendo meramente uma história dizendo que Sara era estéril,
mas Deus fez um milagre e Sara teve um filho. Na verdade, é a história de toda a humanidade. Mostrei ontem que quando Deus criou o homem, Deus lhe abençoou dizendo: sede fecundos. Quando ele criou homem e mulher, disse Deus: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra para sujeitá-la. Deus quer que o homem o represente para governar esta terra, sujeitar esta terra para Deus. Portanto, para isso, o homem precisava gerar muitos filhos. O homem precisaria se multiplicar e encher essa terra. Então, o homem foi criado de uma forma fecunda, fértil. O homem não foi criado como um estéril, não havia esterilidade, né, por causa da bênção de Deus dada ao homem. No entanto, a partir de Gênesis capítulo 3, quando a serpente enganou a Eva, ela comeu da árvore que Deus disse para não comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado entrou no homem e pelo pecado a morte entrou no mundo e a morte passou para todos os homens e todos pecaram. O homem que foi criado com um coração, único campo, é a única terra onde Deus consegue fecundar com a sua semente da palavra da vida de Deus. O homem é uma terra fértil para Deus. O coração do homem é essa terra para Deus. No entanto, quando Satanás, através da serpente, enganando Eva, e Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, o pecado entrou no homem, portanto, o pecado contaminou essa terra, que é o coração do homem. E o homem então se tornou estéril. O homem não pode mais produzir vida para Deus. Isso durou praticamente 6.000 anos, desde a criação de Adão até a vinda de Cristo. Foi numa duração de 6.000 anos, cujo homem se tornou estéril. Mas graças a Deus, pela vinda da semente da mulher, Cristo veio e veio curar o homem da esterilidade. O homem agora, em Cristo, passou a ser fecundo, passou a ser frutífero, passou a ter poder de multiplicação. No entanto, desde a vinda de Cristo até hoje, se passaram mais 2.000 anos. Graças a Deus que a igreja cresceu, houve muita multiplicação, no entanto, não aconteceu totalmente como Deus queria. Muita degradação nessa história de 2.000 anos da igreja. Somente no primeiro período da igreja primitiva foi um período extremamente fértil, onde a igreja se multiplicava pelo milagre e pela operação de sinais e prodígios, que a igreja se multiplicava tremendamente, principalmente nos 6 primeiros anos da igreja em Jerusalém. E durante 20 séculos houve muita degradação, muito afastamento de Deus. A igreja se afastou de Deus, se afastou da palavra de Deus, e a igreja passou há muito tempo estéril. Estamos no final dos tempos, estamos no final dos 2.000 anos. A igreja não pode mais continuar dessa forma. Então Deus veio não só a partir da vinda de Cristo, trouxe de volta a fecundidade,
No entanto, essa fecundidade não aconteceu muito por causa da degradação da igreja. E agora, no final dos tempos, irmãos, Deus então dá-nos uma missão que o evangelho do reino precisa ser pregado a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, para que venha o fim. Mateus 24, versículo 14. Portanto, nós temos essa missão. Estamos no final da era da igreja, e Deus quer usar a sua igreja, e Deus quer chamar os trabalhadores da última hora para concluir ao ponto que Ele quer que a igreja chegue, ao ponto de encabeçar Cristo na igreja, e através da igreja, Deus encabeça Cristo sobre todas as coisas. Portanto, agora a responsabilidade recaiu sobre nós. Nós não precisamos usar muito da nossa capacidade, porque Deus não precisa da ajuda da nossa força carnal. A única coisa que Ele requer de nós, irmãos, é ouvir atentamente a sua palavra. Ouvir, acolher com fé, crer na sua palavra e ter comunhão sobre a sua palavra, inculcar a sua palavra no coração. O Espírito terá liberdade para operar milagres na igreja e através da igreja, e pouco a pouco produzir muitos frutos para Deus. Irmãos, nesse momento nós vivemos essa milagre novamente. Que tal? Você sabe, quando nasce uma criança em casa, toda a família se alegra. Novamente nós estamos tendo nascimentos de filhos da vida de Deus, porque nós encontramos o caminho da palavra de Deus. Nós passamos a amar a palavra, com muita ajuda dos nossos adolescentes, com a sua simplicidade, amando a palavra, mergulhando dentro da palavra, e o Senhor tem feito grandes coisas por meio deles, e eles, energizados, são capazes de fazer a multiplicação, a reprodução muito rapidamente. Quando nós usamos nossos adolescentes para fazer um vem em determinado bairro, eles facilmente encontram outros adolescentes, e esses outros adolescentes são envolvidos rapidamente, né, com todas as ferramentas que Deus nos deu, e a energia toma conta deles, e eles energizam a igreja. Esse é o poder da multiplicação, é o poder da força de fecundidade. Retornou para a igreja o poder da multiplicação. Vamos aproveitar essas ferramentas, vamos reproduzir mais para o Senhor, pregando o evangelho do reino. E os nossos colportores incansavelmente estão nas ruas, buscando pessoas, buscando terra. Onde está terra para Deus poder reproduzir a sua vida, multiplicar a vida? Está nos corações dos homens. E nós precisamos, e os homens estão nas ruas. Por isso nossos colportores estão indo para as ruas, e a igreja também coopera, né, fazendo operações TCI, e os nossos colportores também estão nos ajudando muito para a emancipação das igrejas, pregando o evangelho em novas cidades que não há igreja. Irmãos, essa é a bênção da multiplicação que está ocorrendo nos dias de hoje. Portanto, irmão, o Senhor está para voltar, e Ele conta conosco. Por isso, eu não vim aqui para Castanhal para dar uma palavra de conhecimento para vocês irem embora. Eu vim aqui, né, para poder que a palavra do Senhor opere um milagre entre vós, e essa realidade toda aconteça, a realidade da multiplicação e da consolidação aconteça na região norte do país, nesses 4 estados: Amapá, Pará, Maranhão e Piauí.
E a segunda missão que aqueles 3 homens que apareceram a Abraão veio anunciar era a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu já, na mensagem anterior, falei no final da mensagem sobre isso, mas esse assunto não terminou. Nós entramos aqui no capítulo 19, e o capítulo 19 inteiro fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. No final do capítulo 13, ou melhor, no capítulo 13, aqui nos aparece que não havia como habitarem juntos Abraão e Ló. Em versículo, é isso, né? Porque Abraão foi grandemente abençoado quando passou por Egito. Deus então lhe fez um homem muito rico. Ele tinha muito gado, muito rebanho, e tinham pastores que cuidavam dos seus animais. Mas Ló, que estava com Abraão, também foi abençoado, e também tinha gado, tinha rebanhos e tinha o seu grupo próprio de pastores, de maneira que não se conseguia mais conviver, tendo 2 grupos de gado, 2 grupos de rebanho, 2 grupos de pastores, porque são 2 grupos distintos. Abraão tinha um coração, Ló tinha outro coração. O coração de Abraão era o que Deus deu para ele, era tudo para Deus. Ele não considerava nada dele particular. Ele considerava aquilo que Deus deu para ele é para uso de Deus para fazer a sua vontade. No entanto, Ló não tinha esse coração. Ló tinha ambição também de se enriquecer, de ter seus bens, seu patrimônio, e mais do que isso, ele desejava também buscar o seu futuro brilhante em termos de conquistar fama para si, conquistar poder no meio dos homens e de alguma forma alcançar um lugar de destaque nesse mundo. Portanto, irmãos, são 2 homens com corações diferentes. É mais por isso que não conseguiram conviver. Infelizmente, tiveram que separar. Pense vocês, tudo que Ló tinha veio graças à sua proximidade ao seu tio Abraão. Deus abençoava Abraão. E Ló foi abençoado por estar perto de Abraão. Mas por causa de uma ambição particular, ele teve de se separar de Abraão para buscar o seu próprio objetivo. Irmãos, essa é uma grande advertência para todos nós. Você está no meio da bênção. Você está vendo tudo acontecer na igreja. Seja simples na igreja. Tenha o mesmo coração de Abraão. Não tenha apego às coisas materiais. Não tenha apego, a ambições pessoais, como posições, cargos, fama, seguidores. Irmão, que o Senhor possa limpar o nosso coração dessas coisas. Porque do contrário, irmãos, nós vamos nos afastar de Abraão. E você sabe, quando você se afasta de Abraão, você não estará escolhendo o Monte Gerizim. O Monte Gerizim é o monte da bênção, o monte da vida. Se você não escolhe o monte da bênção, você estará escolhendo qual? O Monte Ebal. E o Monte Ebal é o monte da maldição. É o monte da morte. Porque não existe um terceiro lugar neutro. Ou você caminha para a vida, para a bênção, ou você caminha para a morte e maldição. Irmãos, não tem segundo lugar.
Você prefere ficar onde? Portanto, queridos irmãos, para ficar na bênção, você precisa ter o mesmo coração de Abraão. Não buscar nada para si. Antes, você dar tudo de si para o Senhor. Tudo que eu tenho, irmão, tudo que eu sou é do Senhor e é para o Senhor. Não tenho ambição particular aqui na terra, nem na igreja. Não tenho, né, nenhuma ambição própria de buscar cargos, posições na igreja e tampouco buscar posições, né, na sociedade como se fosse minha ambição pessoal. Portanto, irmãos, se você não tiver o coração de Abraão, você vai ter o fim de Ló, que pouco a pouco se afastou. Então, Abraão pediu para Ló escolher primeiro. O que Ló escolheu? Escolhe você primeiro. Se você for para um lado, eu vou para o outro lado. Versículo 11 do capítulo 13. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, para o lado leste, né? E separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã. Canaã ficava aqui no alto. Canaã, né? Ló habitava aqui em Canaã e Ló foi descendo, né, para a planície do Jordão. Planície do Jordão é onde corre o rio do Jordão, de norte para o sul, onde esse rio ele passa pelo mar da Galileia, lá ao norte. E do mar da Galileia ele vem descendo no sentido sul até terminar no Mar Morto. E as campinas do Jordão ficava aqui. Eu acredito que naquele tempo, 4.000 anos atrás, o Mar Morto tinha uma dimensão menor do que o de hoje. Então, eu pessoalmente acredito que a campina do Jordão ficava ao norte do Mar Morto, porque existem alguns que dizem que Sodoma e Gomorra fica ao sul do Mar Morto, mas justamente por essa descrição que Ló escolheu para si a campina do Jordão, porque ao sul não corre mais Jordão. Não sei se vocês entendem. O rio do Jordão acaba no Mar Morto. Então, ao sul não tem mais campina de Jordão. Para mim, a campina de Jordão fica ao norte do Mar Morto. Então, aqui nessa campina de Jordão, Ló foi descendo e acampando a sua tenda cada vez mais próximo à cidade de Sodoma. E Sodoma, aqui diz o versículo 13: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, ninguém vai imediatamente para o lado do mal, mas ele vai se distanciando de Abraão e vai mudando suas tendas pouco a pouco. Quando ele percebe, ele já está dentro da cidade pecaminosa. Portanto, irmãos, não se afaste de Abraão. Ouça isso como uma advertência de amor. Nunca se afaste de Abraão. Se você está inseguro na sua vida, em alguma fase da sua vida você tem insegurança, irmãos, agarre-se à bênção de Abraão. Isso te dá segurança. Porque as coisas materiais, o Senhor vai elucidar lá na frente. Mas se você agarrar-se a Abraão, está perto da fonte da palavra do Senhor, da bênção do Senhor, você nunca vai se arrepender. Amém? Está dita essa advertência e depois não me culpem, tá? Se vocês escolherem o caminho de Ló, vão ser destruídos com Sodoma, tá? Ó Senhor Jesus. Então agora vamos lá. Aí vamos lá, capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Vocês se lembram que eram 3 homens, né? Quando apareceram
Abraão eram 3 homens, mas aqui estão só 2. O que aconteceu? Os adolescentes. O que aconteceu? No capítulo 18, não eram 3 homens que vieram visitar Abraão? Por que agora só tem 2? Porque um deles era o Senhor, e o Senhor ficou com Abraão. Você lembra? Um deles é o Senhor ficou com Abraão, e os 2 anjos desceram até Sodoma para resgatar Ló. Tá? Então esses 2 homens, ao anoitecer, chegaram até Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Essa curtas palavras, poucas palavras, indicam uma realidade que talvez você não tenha percebido na sua leitura da Bíblia. Onde estava Ló mesmo? Ló estava na entrada da cidade. Você sabia que naquele tempo, quem se assenta na entrada da cidade, né? Quem se assenta nas entradas da cidade, geralmente são magistrados, são juízes, são os que julgam causas do povo, ou alguém que tem alguma autoridade na cidade. Vocês sabem disso ou não? Então, o fato de Ló assentar-se à porta da cidade significa que ele conquistou uma posição social elevada na cidade de Sodoma. Vocês entenderam ou não? Vocês entenderam que Ló realmente, quando se afastou de Abraão, porque ele tinha uma busca pessoal, uma ambição pessoal, ele chegou até Sodoma, na cidade pecaminosa, ele conquistou uma posição social. Talvez uma posição política muito alta ali na cidade, ele alcançou o que ele queria. Você pode até ter sucesso depois, se você se afasta de Abraão, você tem algum sucesso na sua vida profissional, você ganha algum dinheiro, você se torna, né, alguma ascensão política, alguma ascensão social, mas tudo isso vai virar ruína. Vocês entenderam? Portanto, irmãos, aparentemente Ló conquistou o que ele queria, estava contente. E a sua família, a sua esposa, estava contente com aquele lugar, né? Ó Senhor Jesus. O que aconteceu? Acho que vocês não precisam acreditar na minha palavra. Vocês se lembram? Quem lembra da história da Ruth? Quando ela conheceu Boaz, e Boaz queria resgatá-la, resgatar a Noemi. Vocês entendem? E só que tinha algum parente mais próximo a Noemi que teria que resgatar antes. Vocês se lembram daquela história, não? E então Boaz tinha que procurar quem era o primeiro resgatador. Tem ordem de prioridade. Se esse primeiro resgatador não quiser, ele seria o próximo. Vocês entenderam? Então, para onde eles foram julgar a causa? Foram à porta da cidade. Boaz e outro resgatador foram até a porta da cidade, e ali se decidiu. O outro resgatador falou: eu não tenho interesse em resgatar Noemi, portanto a Ruth. Vocês entenderam? E quando ele desistiu, Boaz ficou o primeiro que tinha prioridade de resgatar Noemi, portanto a Ruth. Então, na porta da cidade se julga as coisas, e Ló se tornou importante na cidade, tá? Então, vamos continuar. A cuja entrada estava Ló assentado, este, quando os viu, levantando-se, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, né? E
É, como é que é? Perguntai onde eu estou. Eis que, né? Perguntai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam ele: não passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, né? Ele falou assim: não, nós vamos passar a noite na praça. Instou-lhes muito e e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Irmãos, pelo menos Ló aprendeu com seu tio a hospitalidade. Quando os 3 homens chegaram até Abraão, Abraão hospedou bem, tratou bem os três viajantes. E agora Ló também aprendeu com seu tio a mesma hospitalidade, né? Recebeu bem os 2 homens. Versículo 4: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, cercaram a casa de Ló. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Irmãos, que coisa terrível. Por isso, irmãos, a cidade de Sodoma era uma cidade extremamente pecaminosa e eles tinham, né, essa prática homossexual, tá? E isso mostra em Judas 7, pode ver em Judas 7, onde está Judas? Versículo 6 diz assim: e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aqui se refere àqueles anjos de Gênesis 6, que saíram do seu domicílio original e vieram e tomaram as mulheres dos homens. Vocês sabem daquela história, aquela confusão que teve, e geraram filhos, né, híbridos, que se tornaram gigantes daquela época. E aqui Judas assemelha a situação de Sodoma e Gomorra. Versículo 7: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne. Seguir outra carne é seguir a outra natureza, outra orientação contra a natureza, certo? São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Quer dizer, pessoas que cometem esse tipo de imoralidade extrema, você pode ver que isso está geralmente ligado a também, né, também indo contra qualquer autoridade. Eles não aceitam qualquer governo, eles são insubordinados. São os de Sodoma, eram assim. Isso é muito semelhante a Romanos capítulo 1, a descrição de Romanos capítulo 1. Como está escrito aqui. Versículo 24: por isso Deus entregou tais homens
a imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Isso é desonrar seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Irmãos, esta era a situação de Sodoma. E essa mesma situação hoje Satanás quer impor à nossa sociedade atual. Então, irmãos, vamos correr perto de Abraão, para nós nunca nos associarmos a essa situação, porque porque Ló era um homem justo, no entanto, por se afastar de Abraão, chegou a esse nível tão baixo. Não que ele queira, mas o ambiente em que ele vivia era um ambiente de extrema imoralidade. Então vamos voltar, vamos para 2 Pedro capítulo 2. Não é até repugnante? 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, ele fala de Noé. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Né? Então, o que quer dizer isso? Você vê, Ló, ele era um justo, mas por causa das suas ambições pessoais, ele foi se mudando até Sodoma, uma cidade extremamente pecaminosa. No entanto, ali ele conquistou o que ele sempre queria, conquistou fama, conquistou posição social, posição política, né? E por causa dessa ambição pessoal, ele se sujeitou a conviver com aquela situação extremamente pecaminosa. Vale a pena isso? Vale a pena? Vale a pena? Portanto, irmão, nunca se afaste de Abraão. Ande perto da palavra, onde está a fonte da palavra, sabe? Nunca se afaste. Senão, irmão, quando você percebe que você já estará em Sodoma, já será tarde. Vamos acordar agora. Se você se distanciou um pouco, está na hora de voltar. Vamos ficar bem perto da palavra, e bem perto da palavra é bem perto da bênção. Irmão, você gostaria de perder essa bênção toda, dessa alegria toda que nós estamos vivendo? As coisas prosperando, o Espírito operando milagres. Portanto, irmão, não troque isso por nada, né? Ó Senhor Jesus. Então, e o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus. Como eu li o Romanos 1, né? Senhor Jesus, onde está? Romanos 1. Mesmo, irmãos, para essas pessoas ímpias, essas pessoas imorais, irmãos, ainda há uma esperança. Versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho,
porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Portanto, irmãos, vamos pregar o Evangelho. Esse mundo está perdido, como Sodoma, como Gomorra, né? Arrastando o homem à imundícia, à impiedade. Mas, irmãos, ainda há esperança. Vamos pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, irmãos, e o pecado cega os olhos e endurece o coração das pessoas. João capítulo 12, versículo 40. João 12, versículo 40. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Irmãos, vocês estão percebendo uma coisa? Nós temos olhos para ver, né? E outra coisa é nós termos coração para entender. Vocês devem ter ouvido eu falar em várias mensagens antes que Deus está procurando alguém que entenda Ele. Quando Ele olha do céu, Ele olha para essa humanidade toda, essas multidões todas. Ele olha assim e fala: mas não há quem entenda. Ninguém está me entendendo. Ninguém está entendendo o que eu quero. Cada um busca, né, correndo atrás dos seus próprios benefícios, seu próprio lucro. Ninguém sabe por que eu criei os homens, por que eu criei o homem, né? Irmãos, graças ao Senhor, Ele hoje encontrou essas pessoas que estão aqui à minha frente. Eu acredito que tem olhos para verem e tem ouvidos para ouvir. Isso também está em Mateus 13. É isso, Mateus 13? Vocês se lembram que falei, acho que ainda nessas últimas mensagens? Mateus 13, versículo 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Vocês percebem que ouvidos e olhos são os receptores sensoriais do lado externo do corpo, e o coração é um receptor interior do seu ser. Estou certo ou não? Então você tem os seus receptores exteriores, que é o seu ouvido e o seu olho. Então, se o seu receptor interno, que é o seu coração, não estiver aberto, os seus olhos, mesmo que você veja, você não vê. Os seus ouvidos, mesmo que você tenha capacidade de ouvir, você não ouve, porque o seu coração está fechado, está endurecido. Essa mesma palavra que é ministrada essa manhã para vocês, para quem está com o coração fechado, essa palavra não significa absolutamente nada para ele. Ele vê, mas ele não entende, ele não percebe. Portanto, irmão, como é importante nós cuidarmos do nosso coração. Por isso que, eu acho que é Provérbios 4 que fala, não é? Sobre tudo que se deve guardar, é isso? Onde está? Me ajudem aqui. Acho que é Provérbios 4, deixa eu dar uma olhada, vamos confirmar aqui. É isso, né? É isso? Versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmão, guarda o coração. Porque se você não guarda o coração, você sabe que
o caminho de Abraão, o caminho de Ló, se distanciaram extremamente. E o problema está no coração. Por isso, irmão, vamos guardar o nosso coração. Voltar lá para o capítulo 13 de Mateus, vamos voltar? Que diz o quê? Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Vocês perceberam que tudo é questão de coração. Por isso, irmão, vamos cuidar do nosso coração. Não deixe qualquer interesse pessoal, qualquer ambição própria, irmãos, contaminar o nosso coração. Nosso coração tem que estar puro. Nós estamos aqui, irmãos, somos criados por esse Deus que criou os céus e a terra. Nós estamos aqui para fazer a sua vontade. E tão somente isso. Irmãos, eu sempre estou vigiando a mim mesmo. Não estou aqui para buscar fama, não estou aqui para buscar posição. Estou aqui como um servo para servir ao Senhor. Claro que cada um de nós tem uma função diferente no corpo de Cristo, mas, irmão, cada um procure ser fiel na sua função. Não tenho ambição por mais nada, como Paulo fala em Atos capítulo 20. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu consiga terminar a carreira que Deus propôs para mim, e o ministério, e concluir o ministério que Ele me deu de pregar o Evangelho da graça. E eu não deixei de anunciar o Evangelho do reino, não deixei de anunciar o reino por onde eu passei. Irmãos, esse é o meu coração. Não quero ter o coração de Ló, não quero buscar nenhuma ambição para mim, não quero buscar nada, nenhuma fama, nem seguidores. Eu quero tão somente servir ao Senhor de coração puro. Vamos cuidar do nosso coração. Você tendo um coração correto, você entende o que Deus fala com você. Eu creio que a mensagem de ontem foi uma luz muito forte. Eu acredito que aqueles que tiveram um coração correto, vocês entenderam o que o Senhor quis falar com vocês. E muitas igrejas terão esterilidade curada. Muitos de nós que não geramos filhos para o Senhor, vamos ser curados da nossa infertilidade. Então, irmãos, graças ao Senhor, nós temos hoje um coração que entende o que o Senhor falou conosco. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ó Senhor Jesus. Aí, então, os anjos, vamos continuar ali? Meu Deus do céu, né? O tempo passa inexoravelmente. Vamos lá. Aí, vamos lá, onde eu estou? Voltando lá para Gênesis 19, versículo 4. Mas antes que se deitassem, né? Eu já li esse versículo, já li também o versículo 5 também, né? Versículo 5. Então vamos para o versículo 6. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhe disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porque se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vocês entenderam essa frase, não? Ló veio mudando suas tendas até chegar em Sodoma. Ele é um estrangeiro, mas ele acabou conquistando uma posição de um juiz. Só por essa frase você entende. Ele quer ser juiz em tudo. Quer dizer, ele tinha alguma posição de juiz, mas até nisso ele quer opinar.
Vocês entenderam? Ele quer ser juiz em tudo, tá? Vamos lá. O que mais? Né? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Esses homens quem eram? Os anjos, né? E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair desse lugar, depressa. Deus vai destruir esse lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, esses pretendentes das suas filhas, acharam que ele estava contando piada, né? Gracejava com eles, e eles não deram crédito. Irmãos, se você normalmente não fala sério, não fala das coisas do Senhor, não leva as pessoas para a vida, e quando chega determinado momento que você quer fazê-lo, as pessoas não vão dar crédito a você. Portanto, irmãos, nós precisamos ser aqueles que servem vida para as pessoas. Falar sério, tem coisa séria para falar, que são as coisas de Deus. Não vamos perder a oportunidade de pregar o Evangelho, nunca. Tá? Aí então, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló. Ló, depressa, levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. E como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão a ele, a sua mulher, as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Quer dizer, o Ló não queria sair, a sua família não queria sair de Sodoma, né? E havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Irmãos, ó Senhor Jesus, ele não queria deixar Sodoma. Vamos dar uma olhada também, já que nós vimos em Judas, vamos lá para Judas de novo. Judas, versículo 22 e 23. Senhor Jesus. 22 e 23. Guardai-vos. Não. É isso? Sim. E compadecei-vos de algum que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até roupa contaminada pela carne. Irmãos, os anjos arrebataram a Ló e a sua família, como tirou um tição do fogo. Isso está em Zacarias. Vamos ver em Zacarias? Zacarias capítulo 3, versículo 2. Vocês se lembram dessa história? O irmão Dongues falava muito sobre isso. 3:2, que fala: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém,
te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Bom, pela misericórdia do Senhor, ainda que Ló não queria sair, porque ele ainda enamorava aquela cidade, ele gostava daquela fama, gostava da posição social que conquistou, mas mal sabia ele que tudo aquilo ia virar uma ruína, ia ser destruído, e destruído de uma maneira terrível, tá? E Deus, de qualquer forma, Deus salvou através de dois anjos, né? Salvou a ele. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, vamos lá. Uma vez fora da cidade, né? Onde estou? Vamos voltar lá. Vamos para o versículo 17. Vamos para o versículo 17. Qual que é o versículo 17? Havendo levado para fora, né? Isso já li. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. E eis aqui uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é uma cidade pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Né? Minha alma. O que quer dizer isso? Os dois anjos puxaram ele para fora e falou: corre para a montanha. Irmãos, para mim essa montanha, não sei se é do lado, né? Eu espero que seja do lado de Israel, né? De Canaã, e não do lado da Jordânia. Vocês sabem que aquela planície, de um lado é Israel, de outro lado é Jordânia, né? Então, provavelmente para mim pode ser que seja ali, né? Do lado de Israel, e os anjos falaram para ele ir para a montanha, mas ele falou: não vai dar tempo, deixe-me ir para uma cidade aqui chamada Zoar, porque ele conhecia a região, né? Ló conhecia a região. Eu vou fugir lá porque não vai dar tempo não, sabe? Ele não tem hábito de confiar nos anjos. Abraão confiava, o que Deus falava ele fazia, mas ele não, ele tem sempre uma opinião própria, porque não era alguém que andava na presença de Deus. Então ele se refugiou numa cidade pequena chamada Zoar. O Zoar significa pequeno. Zoar, o nome Zoar significa insignificância, tá? Bom, ainda vai ter essa história sobre o Zoar, tá? Muito bem. Então, este episódio mostra a grande diferença entre Ló e Abraão. Enquanto Abraão obedecia tudo conforme o Senhor lhe falava, Ló parecia não crer que Deus teria o melhor para si. Não seguia a orientação do Senhor, né? Então, a destruição de Sodoma e Gomorra está descrito em 22, versículo 22 até 29, né? 22, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade, tá? Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Irmãos, aquela região era uma região bonita, era até chamado como Jardim do Senhor. Era uma planície do Jordão, uma planície muito fértil, bonita, devia ser uma coisa tudo esverdejante, coisa bonita, porque o Ló tinha gado, tinha rebanho, precisava de pasto para alimentar seu gado. Então escolheu aquela planície, e Sodoma ficava logo ao lado. Só que, irmãos, depois da destruição, aquela região ficou irreconhecível. São pedras, saraivas, com enxofre, com fogo, destruiu não só Sodoma e Gomorra, mas toda a região.
Por isso, se você tiver a oportunidade de hoje voltar para visitar ali, você não vai reconhecer, vai dizer, não, aqui não dá para ter nenhuma cidade, porque foi totalmente tomada por pedras e enxofre. E onde passa enxofre, irmãos, não produz mais relva, não produz mais vegetação. Então virou um deserto cheio de pedras. Tá? Então vamos continuar. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Irmãos, não tenha saudade de Sodoma e Gomorra. Não fique olhando para trás, porque a mulher de Ló ainda amava o que aquela cidade poderia lhe oferecer, né? Aquela cidade lhe deu conforto, lhe deu respeito, né? Lhe deu posição social. Então ela não queria sair daquilo, porque ia para um lugar totalmente deserta, né? Então ela não queria voltar. Irmãos, mas só que ela não percebeu que Deus havia decidido julgar e destruir esse mundo pecaminoso, maligno, né? E olhou para trás, tornou-se em uma estátua de sal. Deus havia falado com os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Mateus 5,13, não falou isso? Vós sois o sal da terra. Vamos dar uma olhada? Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmão, nós estamos aqui na terra para dar sabor às coisas. Irmão, sem o Evangelho, a vida humana é sem sabor, não tem gosto. Graças a Deus, irmão, nós somos o sal da terra. Nós viemos trazer sabor à vida humana. Quantas pessoas os colportores encontram na rua e falam: eu não vejo nenhum sentido à minha vida, eu estou a ponto de tirar a minha própria vida, porque não faz nenhum sentido para mim viver mais, porque não tem sabor, não tem alegria de viver. Mas graças a Deus, irmão, nós somos o sal da terra, nós levamos sabor à vida das pessoas. Quantas pessoas, depois de ter recebido o Evangelho do Reino, encontraram a vida, o sentido da sua vida, tá? Mas quando esse sal se torna sem sabor, para que serve você pôr sal e não salga? Você pede uma porção de batata frita e joga um pouco de sal que não salga. Serve para alguma coisa? Serve para nada. Então um cristão que perdeu o sabor, irmão, não tem função mais. Então a esposa de Ló era um sal que perdeu o sabor. Aí no fim, ainda enamorava as coisas lá de Sodoma, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Para nada mais serve senão ser pisado pelos homens, tá? Portanto, irmãos, vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 17. Ó Senhor Jesus, essa história de Ló é uma advertência para todos nós. Que caminho vocês querem escolher? Caminho de Abraão ou caminho de Ló? Então vamos lá. 17, Lucas 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe perguntou: não vem o reino de Deus com visível aparência? Alguns vão dizer o quê? Nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não, o reino de Deus não é uma coisa exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está aqui dentro. Eu vejo o reino de Deus aqui, ó, porque o reino de Deus está dentro de vocês,
Deus governa vocês. A igreja é a realidade do reino dos céus. Você não vê, mas você sabe que está aqui, né? Por isso nós pregamos o evangelho do reino, semeamos o reino nos corações das pessoas, tá? E continuando, né, versículo 23, é isso, né? Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu? Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Irmãos, nós estamos lendo a história de Sodoma e Gomorra como se fosse uma história, mas não é. Deus está querendo nos advertir que o dia do Filho do Homem está vindo. Se você ainda está vivendo em Sodoma e Gomorra, os anjos querem tirar você daí, porque isso tudo vai ser destruído. Você ainda ama mais o seu negócio do que o Senhor? Se ama mais, né, o conforto da sua família do que o Senhor? Você ama mais a posição social que você alcançou do que o reino de Deus? Irmão, tudo isso é uma prova. E nós podemos estar entorpecidos, todos estamos entorpecidos. Estamos comendo, bebendo, né? Sábado, domingo fazemos um churrasquinho com os amigos, numa bebedeira, tal, e nós ficamos, né, todos entorpecidos. E quando vem um dilúvio, irmão, leva todos de uma vez só. E quando o Senhor voltar também, irmão, não haverá mais tempo. O que Ele tiver que destruir, vai destruir. E eu, como cristão, não quero ficar para trás. Eu quero participar do reino dos céus, né? Ó Senhor Jesus. Então esse é um alerta, tá, por todos nós, porque tudo parece que está acontecendo como se não acabasse. Eu continuo vendendo, continuo comprando, continuo trabalhando, né, plantando na terra, fazendo meus negócios, mas irmãos, cuidado, o reino dos céus está vindo, tá? Ó Senhor Jesus, então se o povo de Deus na era da igreja perder a sua função de sal da terra e viver como os demais homens desse mundo pecaminoso, para nada mais serve senão para ser lançado fora da glória de Deus no reino milenar. Aqui lançado fora não é que vai para a perdição eterna, porque uma vez que cremos no Senhor Jesus, recebemos a vida eterna, não seremos mais perdidos eternamente. Mas isso lançado fora, é lançado fora da glória de Deus no período de 1000 anos em que Cristo reinará sobre a terra. Você quer ficar de fora disso? Eu não quero ficar de fora disso. Eu quero participar e reinar com Cristo durante o reino milenar, durante os 1000 anos. Por isso, irmãos, hoje vamos viver vigilantes e apercebidos. E a melhor coisa, irmãos, é correr atrás da palavra. Vocês estão numa região em que vocês foram abençoados quando eu falei para os líderes da região, eu vou colocar vocês perto da palavra, perto do apóstolo, e na época era o irmão Dong, porque Timóteo era alguém que não só seguia de perto o ensinamento de Paulo, mas ele também seguia de perto a pessoa de Paulo. E seguia de perto o que? O seu procedimento, seu amor, sua fé, sua longanimidade. Quer dizer, ele conhecia a pessoa de Paulo.
Isso dava segurança para ele. Portanto, irmãos, graças ao Senhor, isso funcionou. Já tem quantos anos desde aquele tempo até hoje? 12 anos, 14 anos. Então, 14 anos se passaram. Os primeiros 3 anos foram bem tumultuados, né? Bem tumultuados. Mas, irmãos, de lá para cá, irmãos, os irmãos, a região é uma região que segue de perto a palavra. Então, nunca deixe essa bênção. Vamos continuar correndo e seguindo de perto a palavra, de onde sai toda a fonte da vida. Irmãos, pode ter certeza que vocês estarão seguros e vocês vão, quando chegar o reino milenar, vocês vão estar reinando com Cristo. Senhor Jesus. Aí, vamos voltar lá para Gênesis 19? Vamos lá. Aí, versículo 27. Tendo se levantado Abraão de madrugada e foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Vocês se lembram que Abraão ficou lá em cima, né, em Canaã, tá? Ele foi até o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra. Vocês se lembram que eu falei terra de Canaã, onde Abraão morava, estava aqui no alto. E Sodoma e Gomorra está na planície do Jordão. E o Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. E provavelmente onde Abraão estava, ficava uns 800 metros de altitude. Então ele olhava de cima para Sodoma e Gomorra sendo destruídas. Ele viu aquele fogaréu, enxofre, fogo, destruição, um montão de pedras em cima, né, dessas cidades. Ele olhou, tá? E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, viu que a terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruiu as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, porque subverteu as cidades em que Ló habitava. Irmãos, Deus visitou Abraão para anunciar que Sara terá um filho no ano que vem, mas também para anunciar que Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra. Por que Deus precisava anunciar a Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra? Por quê? Hein? Porque Deus queria tirar Ló. Deus precisava da intercessão de um justo, de um profeta de Deus, de quem andava na presença de Deus. Se você é aquele que anda na presença de Deus, a sua intercessão tem poder. Pode ter certeza. Se você é aquele todo dia faz a imersão na palavra, está na câmara de energização, prega o evangelho, não é isso? Participa de tudo, você pode ter certeza que você tem poder na sua oração, de interceder pelas pessoas, tá? Ó Senhor Jesus, vamos ainda, vamos continuar lendo, versículo 29 eu li, não? Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, porque subverteu a cidade em que Ló habitava. Graças a Abraão que Ló foi salvo, tá? Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receava permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as suas 2 filhas. Irmãos, até em Zoar, quando terminou toda a destruição, as aldeias e as cidades que ficaram, o povo ficou revoltado contra Ló, achando que Deus destruiu tudo aquilo por causa de Ló. Então Ló não podia nem ficar em Zoar, ele teve que fugir para a caverna. Ele achou uma caverna e morou em caverna. Olha a situação. Se você se aparta de Abraão
e ama, ambiciona ser rico, ambiciona ser alguém importante na cidade, ganha poder, ganha, né, status social, né, ganha status de um juiz da cidade, todos te respeitam, todos, né, baixam a cabeça para você. Irmãos, quando você acha que você alcançou o que queria, no fim a sua vida vira totalmente em ruínas. Ruínas. Se você, ao passo que você se dedica a sua vida em edificar Betel, edificar a casa de Deus, a sua vida fará sentido. Senão, você vai estar no lado do Ai. E o Ai é um montão de ruínas. Foi o que Ló escolheu. Não escolha o caminho de Ló. Aí, versículo 31. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Quer dizer, ninguém do povo aqui ao redor nos quer mais. Esse povo tem ódio de nós, né? Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Aquela noite fizeram isso, fez isso a primogênita, e no outro dia fez a segunda filha. E ambos se engravidaram do próprio pai e tiveram filhos com o pai. Que história mais triste! A descendência de Ló veio da relação incestuosa das duas filhas. Não é triste, irmão? Não é triste? Não escolha caminho de Ló. Escolha sempre, irmãos, estar perto de Abraão. Estar perto da bênção de Abraão, tá? E Deus determinou. Dá uma olhada em Deuteronômio 23. Deuteronômio 23. Dá vontade de chorar, né? Essa história de Ló. Senhor Jesus. 23, versículo 3. Dá uma olhada. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará. Eu esqueci de falar, né? Os dois filhos gerados, um era o quê? Um era Moabe. Então, a descendência de Ló são os moabitas. E outra filha gerou quem? Gerou Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon. Então, os moabitas e os amonitas são descendência de Ló. Então, o Senhor falou: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, e de Petor, da Mesopotâmia para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não te procurará nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Irmãos, o que será que aconteceu? Ló, que se separou de Abraão, só recebeu maldição, maldição, maldição. E provavelmente esse que terminou uma vida lamentavelmente, lastimavelmente em maldição, ele ainda culpava Abraão. A ingratidão é tanta, que ele cultivou nas suas gerações esse ódio contra os filhos de Israel. Quando os filhos de Israel passaram pelo deserto
iam passar pela terra dos amonitas e moabitas, eles não permitiram passar e não deram pão nem água para o povo de Israel, porque havia um rancor, um ressentimento dentro de si. Irmãos, isso é muito perigoso. As pessoas se afastam da bênção do nosso meio. Amanhã vocês vão ver, uma das características feias é a ingratidão, e ainda acabam voltando contra nós. Por isso, irmãos, não vá por esse caminho. Então, no final, o que eu quero dizer? Vamos extrair algumas lições da história de Ló. Vamos extrair? Do ponto de vista de Abraão, né? Ló errou em não atender. Abraão errou em não atender às palavras do Senhor, quando ele disse para deixar a sua parentela. Em Atos capítulo 7, quando eles estavam em Ur dos Caldeus, Deus disse o quê? Não, vamos ler, senão os adolescentes não vão entender o que eu estou falando, né? Atos capítulo 7, versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, presta atenção, ele disse o quê? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. Deus queria que ele saísse só. Não traz ninguém não. Ele trouxe Ló e levou, seu pai o levou para Harã. E quando estava em Harã, né, isso está em Gênesis 12, certo? Em Gênesis 12 mostra, versículo 1. Ora, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Não é para você levar nenhum parente, não. Sai da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então, do ponto de vista de Abraão, ele errou em não atender o que Deus disse para ele sair só, não levar nenhuma parentela, porque Deus sabia que Ló iria ter uma ambição, um caminho diferente, teria um coração totalmente diferente. Mas do ponto de vista de Ló deveria ter aproveitado a grande oportunidade da sua vida para buscar ter o mesmo coração do seu tio. É ou não é? Mesmo que você no começo não tinha o mesmo coração, mesma pureza de coração, mas vendo o seu tio sendo abençoado, ele não poderia pedir para o Senhor, Senhor, dá-me um coração puro. Eu não poderia ter pedido? Eu tenho certeza que se tivesse pedido, Senhor, dá-me um coração puro, tiver o mesmo coração de Abraão, e resolvesse não ter seus próprios negócios, nem suas próprias ambições, eu tenho certeza que ele seria abençoado juntamente com Abraão. Vocês acreditam nisso ou não? Mas ele perdeu, ele recebeu as bênçãos por estar na companhia de Abraão. Ele poderia ser como Abraão, confiar totalmente ao Deus, a sua vida ao Deus verdadeiro que possui os céus e a terra, sem buscar o seu próprio interesse, com total desapego às coisas materiais. Mas ele não conseguiu se livrar do apego às coisas materiais. Quando Deus enriqueceu Abraão no Egito, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Abraão tinha o coração puro de que tudo que Deus lhe dá para cumprir a sua vontade, era para cumprir a vontade de Deus. No entanto, Ló, ele não tinha esse mesmo coração. E Ló tinha o seu grupo de pastores para cuidar dos seus animais. Com visão e intenção totalmente diferentes, não havia como habitar juntos, tiveram que se separar. Em lugar de dar honra para o seu tio, escolher primeiro, não, ele escolheu primeiro. Escolheu toda a campina de Jordão e foi armando as suas tendas
tendas até Sodoma, onde os homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E ainda mais, irmãos, Abraão resgatou a Ló. Olha que ingratidão, Abraão resgatou a Ló quando ele foi levado em cativeiro pelos 4 reis da Mesopotâmia, que venceram 5 reis da região de Sodoma e Gomorra, certo? Mas depois Ló se esqueceu de todo o benefício que seu tio fez para ele, né? Irmãos, isso é muita ingratidão. Deus revela Deus revela a intenção de destruir Sodoma e Gomorra, intercede pelo seu sobrinho. 2 anjos ainda foram lá para resgatar Ló, e que não queria deixar a cidade. A mulher olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Por fim, Ló se isola numa caverna com as 2 filhas, e com elas tiveram 2 filhos, um final lamentável. Pela infinita misericórdia de Deus, a Ruth, uma moabita, ela é moabita, descendente de Ló, resgata a honra de Ló. Ela fez o que Ló deveria ter feito com Abraão, mas não fez por ambição pelos bens materiais. A Ruth não quis deixar sua sogra Noemi, antes seguiu-a fielmente e adotou o povo de Deus como seu povo, e Deus e Noemi como seu Deus. Vamos terminar lendo esses versículos? Ruth, capítulo 1, versículo 16. Adolescentes, onde fica o livro de Ruth? Onde fica o livro de Ruth? Depois de Juízes e antes de Samuel, né? Vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Noemi disse para suas 2 noras que os 2 filhos dela tinham morrido. Vocês estão liberadas, vocês voltam para a terra de Moabe, procurem casar de novo, porque eu não tenho mais filho para dar para vocês casarem, né? Aí uma então chorou e se despediu de Noemi, mas a Ruth não queria ir embora. Irmão, versículo 16, capítulo 1. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ló deveria falar isso, não? Ló deveria ter tido essa mesma atitude de Ruth. Deveria ter dito para Abraão: eu não quero ter meu próprio rebanho, não quero ter meu próprio gado, não quero ter meu grupo de pastor, né? Não me instes para que eu te deixe, não me obrigue a não te seguir. Onde você for, eu vou estar atrás. O teu Deus é o meu Deus, eu vou servir também igualmente a você, o meu Deus. Pronto, Ló teria sido abençoado, extremamente abençoado. Vocês acreditam nisso? Mas não, ele queria suas próprias coisas e teve um fim triste. Mas Deus teve tanta misericórdia de Ló que a Ruth, uma descendente de Ló, uma moabita, resgatou a honra de Ló. Versículo 17: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me, ó Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmão, o que aconteceu depois disso? Dá uma olhada no capítulo 4 de Ruth, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um
filho. Vamos lá para o versículo 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, né? E lhe chamaram Obed. Obed foi o pai de Jessé, pai de Davi. Né? Versículo 21. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E mais precioso do que isso, em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, aparece a Ruth, a Moabita. Mateus 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de quem fora a mulher de Urias. Aí no versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então Deus resgatou Ló através da Ruth. Irmãos, mesmo que seus pais, eu digo seus pais, seus antepassados tenham escolhido um caminho da maldição, mas irmãos, você não precisa continuar no caminho da maldição. Você pode ser uma Ruth. Você pode escolher o caminho da bênção. Você pode voltar para o caminho de Abraão. Irmãos, você será abençoado e você também gerará filhos para o nosso Senhor Jesus. Deus quer fazer todos nós férteis, frutíferos, para dar muitos filhos espirituais para a casa de Deus. Deus abençoe vocês. Amém.